Olá, pessoal. Boa noite para vocês, tudo bom? Obrigado aí para quem separou aí uns minutinhos do dia para assistir aqui a palestra, fazer parte aqui dessa palestra de hoje. Palestra Além dos Limites, que foi pensada como uma complementação da palestra que eu fiz anteriormente, né? Eu não lembro já quantos, 3 ou 4 semanas atrás, que era a palestra No Limite da Espiritualidade. Então é um complemento que vai fazer, lógico, que tem muitos temas que são concomitantes, digamos assim, ou que compartilham do mesmo espaço que outros palestrantes, mas é algo que é complementar, digamos assim, não é algo que tem a pretensão de ser nem melhor nem pior. E, ao mesmo tempo, também queria acrescentar que cada um tem uma área de conhecimento. Hoje eu estou um pouco mais inseguro, que eu estou pisando um pouco com o pé para fora e um pouco com o pé para dentro da área que eu trabalho. E estou muito assim contente de conseguir colocar esses temas que a gente vai conversar hoje, né? Em parte, quando a gente começa a palestra, a gente faz um preâmbulo, né, do que vai se falar tal. E aí, no caso, eu vou fazer uma colocação pessoal, uma visão específica, mas que tem algum embasamento em conhecimento, algum embasamento em conhecimento científico, às vezes um pouco do que me ensinam sobre filosofia, alguma coisa de neurociência, coisas que eu curto, que eu gosto tal, mas com um objetivo sempre prático, né? O objetivo sempre está associado à questão espiritual, à questão da espiritualidade. Eu vou começar falando de espiritualidade, inclusive, que eu acho que é a cama que faz parte, que conecta todos os assuntos, digamos assim, né? É a rede que acaba sendo o nosso pano de fundo sempre, mas um pano de fundo muito presente, né? Eu diria. Vamos lá, então, né? Vamos para o que interessa, que é a palestra em si, e não todas essas falas que vão girando, né? Bom, primeira coisa, já agradeci todo mundo e vamos falar sobre o nome, né? Da palestra, né? Por que além dos limites, né? No caso aqui, entendendo esse além dos limites não como um incentivo à loucura, né? Nem um incentivo ao descontrole, a algo que não é razoável, mas pensando nos nossos limites, né? Nos limites que a gente tem e que a gente às vezes não percebe que está limitado. Uh, e aí, no caso, eu vou usar o exercício da espiritualidade associado com um pouco de ética e um pouquinho tentando explicar o que é lucidez e consciência para a gente conseguir entender um pouco os limites no qual a gente transita, né? Eu gosto de pensar que os limites aqui no caso, vamos trocar um pouquinho então também talvez limites como referências, eles não são colocados para não serem ultrapassados, mas apenas como referências no qual a gente navega um pouquinho. E tendo isso como tom da conversa, né, como quem está discutindo as referências e discutindo aí um pouco de uma navegação que é parte incerta e parte é precisa, digamos assim, a gente vai discutir um pouco desses conceitos, né? Queria retomar um pouco o que a gente falou na outra palestra do que era espiritualidade, né? Queria lembrar o conceito, quem quiser revisitar pode depois olhar na linha lá embaixo, mas primeira pergunta é o que é espiritualidade, ou o que a gente entende, o que o Tiago entende como sendo espiritualidade. Eu já fiz essa discriminação antes, né? Colocando que a espiritualidade não é algo como magia, né? Nem algo como religião, apesar de esses dois assuntos serem circundados um pouco de espiritualidade, eu entendo a espiritualidade como algo que surge do nosso próprio sentir, como consequência de um sentir além do que a gente percebe já mediado pelas nossas sensações diretas, né? Visão, percepção auditiva, visual, olfativa, né? Olfatória, desculpa. Então, eu acho que a gente tem percepções ainda que parece que não dão conta de tudo que é construído com essa matriz tão clara, tão evidente para a gente. É como se tivesse algo além ou algo mais. Então, essa sensação de que existe algo mais é em cima dela que a gente constrói essa noção de espiritualidade. E associado também com a inclusão dessa sensação nas escolhas das nossas próximas ações, né? Com as escolhas que nós vamos fazer. Então, a espiritualidade ela acaba fazendo de toda essa construção que a gente tem. Nós acabamos nos identificando como espiritualistas, né? É uma maneira só de colocar que a gente acredita em algo mais ou que leva a sério esse algo mais que a gente sente. E aqui no caso, uma coisa que é muito importante diferenciar é que a espiritualidade em si, assim como também não está necessariamente ligada à magia ou à religião, também não está relacionada com a paranormalidade, né? Que é aquela percepção além do normal, digamos assim, de alguém que consegue ver ou sentir, mas no sentido de clarividência ou projeção astral, coisas desse gênero. A espiritualidade ela está mais na base disso tudo, mas ela não necessariamente significa a paranormalidade, né? É muito comum
a gente confundir um pouco esses limites da espiritualidade e trazer eles como sendo uma referência do que é a espiritualidade, ou às vezes até elencando uma pessoa ou alguém que você gosta, tal, como sendo a referência ou referência nisso ou naquilo. Eu acho que a gente precisa ter muito em consideração que a espiritualidade é algo que você constrói durante a sua percepção e usa ela durante a sua ação. Feito esse pormenor, né, feito esse esclarecimento, eu queria começar falando sobre um pouco do que é consciência e um pouco do que é lucidez. Eu estou falando o que é, mas vamos assim pensar que eu não vou definir algo tão claro, porque eu também não tenho essa clareza tão pessoal. E assim, só para definir aqui o seguinte, que eu não vou ter a pretensão de fazer uma definição clara e autoevidente, né? Por quê? Porque são conceitos muito difíceis, na verdade, né? Na minha área de atuação médica, né, a gente utiliza uma definição um pouco prática, né? Mais prática, mas a consciência em si, a gente usa, na minha área de atuação, pelo menos, uma definição bem prática, né? É aquilo por meio do qual a gente se torna ciente de algo, né? E esse por meio do qual nós nos tornamos ciente, é ciente tanto do meio externo quanto do meio interno. Existe aí uma divisão nessa construção da experiência de ciência do externo e ciência do interno, mas ela é assim, é uma divisão que é mais uma questão, é um pouco assim falaciosa, porque a experiência, né, do indivíduo, ela já começa geralmente numa esfera consciente, ela já se inicia já num momento consciente. Eu nem gosto muito de falar que a consciência é algo, né? Eu gosto de falar que alguns fenômenos têm uma propriedade consciente, digamos assim, né? E a gente acaba construindo toda a nossa experiência dentro dessa esfera consciente. Ah, então, essa maleabilidade da consciência, do interno e do externo, desse fluxo de consciência, poder tanto estar no externo quanto no interno, também acaba sendo utilizada muitas vezes na explicação, por exemplo, como os fenômenos de sonho lúcido, em que a pessoa, mesmo estando com o corpo dormindo, ela está desperta durante um sonho, por exemplo. Então, para vocês verem como é flexível essa questão. E, além dessa questão da flexibilidade para interno e externo, também existe essa flexibilidade, essa maleabilidade, desculpa, também para os níveis de consciência, digamos assim, em que a gente acaba utilizando uma palavra, muitas vezes, né, para definir um pouco o grau de consciência como sendo um grau de lucidez, né? Ou seja, estar mais lúcido, estar menos lúcido, muitas vezes é utilizado no lugar de estar mais consciente ou estar menos consciente. Então, todas essas palavras acabam se confundindo na nossa cabeça. E a experiência acaba ficando um pouco maculada, né, pelas palavras, digamos assim, né, um pouco bagunçada pelas palavras. Eu gosto de utilizar a palavra lucidez como com um certo teor do tipo o grau de capacidade que a gente tem de discriminar entre as coisas que nós estamos percebendo, né? Então é essa acuidade, digamos assim, de conseguir distinguir entre as coisas. Então, dentro de um ambiente consciente, dentro de um certo estado de consciência, eu consigo ou não distinguir entre as coisas que eu percebo. E além das coisas que eu percebo, eu também consigo distinguir que há algo que é consciente que está percebendo. Esse algo que está consciente de estar percebendo seria talvez a nossa consciência mais primordial, talvez, vai? A nossa consciência mais profunda, que não necessariamente ela tem propriedades específicas além de estar consciente, né? Então, isso vem já, lógico, já é falado já por muita gente, dessa maneira, e tem também outras escolas de conhecimento oriental que também falam algo parecido, como a ciência de si mesmo nasce já dentro de um campo consciente, né? Tem um colega neuropsicólogo, né, muito legal, que é o Alan Wallace, né, o Bob Alan Wallace, que ele gosta de falar de uma certa consciência primordial e uma consciência substrato, por exemplo, né? Ele diferencia esses dois, colocando que, vamos supor, a consciência substrato já é após a individualização ou a individuação de algo consciente, e esse algo consciente que seria a consciência substrato. E no momento que essa consciência substrato consegue refletir ou fazer alguma reflexão, ela se torna autoconsciente. Então, existem várias escolas que trabalham com conceitos parecidos como esse, né? E eu gosto muito dessa linha de pensamento, então eu também acabo utilizando ela. Então, Thiago, por que você está falando tudo isso, né? Espiritualidade, consciência, lucidez, tal.
Pelo seguinte, né, quando a gente confunde um pouco os conceitos das coisas e o jeito que a gente interpreta as coisas, a gente acaba não conseguindo construir um certo conhecimento ou entendimento do que está acontecendo conosco, né? E os limites da experiência acabam ficando confusos, bem confusos. Não que isso seja ruim, mas isso acaba confundindo a maneira como você se autocompreende ou se autoentende, né? Então, na construção da experiência consciente, ter um maior grau de lucidez vai te dar uma capacidade maior para discriminar entre as coisas que você está vivenciando e percebendo, inclusive a sua própria capacidade de se auto-perceber, durante a construção da experiência. Então, se a espiritualidade ela faz parte disso tudo, faz parte dessa construção, estar ciente de si mesmo nessa hora, compreender que você tem uma capacidade de se autoconhecer ou de se auto-perceber, acaba te auxiliando na hora de entender as suas experiências e as suas escolhas. Então, é nesse grau que eu estou querendo fazer essa construção de consciência e consciência de si mesmo e de lucidez, né? Para discriminar entre os eventos em si. Quem tem uma percepção além do normal, não necessariamente vai estar mais lúcido. Então, tudo isso acaba se misturando um pouco na nossa percepção, digamos assim, dos limites que a gente usa para construir. Bom, dito tudo isso, né, vocês estão vendo que eu estou aqui só trazendo conceito à tona, coisas à tona. Uma coisa importante para quem gosta do autoconhecimento é a possibilidade de, durante o ato de se conhecer, conseguir também escolher as próximas ações que vai executar, as próximas ações que vai realizar, né? A gente costuma misturar muito a questão de que a espiritualidade necessariamente está associada a um grau de ética ou de escolha. E é muito comum os espiritualistas confundirem ser bom ou ser ruim, né, ou fazer o bem ou fazer o mal, como tendo alguma relação com a espiritualidade em si. A espiritualidade ela tem essa questão, essa conotação de trazer o conhecimento ou a sensação de algo além. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa vai ser boa ou má por ser espiritualista ou não, né? Aí entra muito da questão da ética individual, da ética pessoal, né? Do jeito de realizar as coisas, né? Uh, essa autopercepção, né, consciente de si mesmo, como eu falava, né, como eu falei na outra palestra, ela acaba trazendo para você à tona, trazendo a consciência para você, os tipos de escolha e as maneiras com as quais você age, ou as maneiras com as quais você faz as coisas, né? Então, ela acaba trazendo para você à tona a autopercepção, não só digamos assim, os seus objetivos ou os fins que você tem, mas também os meios pelos quais você age, né? E colocando aí a tinta da espiritualidade nesse assunto, é natural que você tenha mais esfera, mais, digamos assim, graus de escolha quando você percebe algo a mais, quando você percebe algo além. E quando você tem mais percepção, percebe algo mais ou algo além, você acaba, tendo mais graus de escolha, você acaba percebendo mais meios e mais escolhas. E isso te faz, digamos assim, um ser um pouco mais, quando você leva em consideração tudo isso, um ser que vai ter que desenvolver algum meio, algum jeito para fazer essas escolhas, de maneira que você se sinta bem e se sinta íntegro. Se você quiser, obviamente, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso de uma maneira um pouco mais clara, que eu acho que eu acabei misturando aqui um pouco as coisas. Vamos imaginar assim, se eu sou um cara espiritualista e tenho como finalidade, por exemplo, me autoconhecer, eu vou fazer um compromisso comigo mesmo de ser verdadeiro e ser sincero comigo mesmo. E isso, naturalmente, pelo menos eu enxergo dessa maneira, vai me levar para um lugar de esfera e de escolhas em que eu tenha a obrigação e a sinceridade, desculpa, a obrigação pessoal de ser sincero com os outros. Porque se eu não for sincero comigo mesmo e não for sincero e honesto com os outros, eu vou estar me iludindo, né? Eu vou estar construindo uma experiência totalmente confusa e bagunçada. Então isso vai me fazer, com o tempo, trazer mais à tona, cada vez de uma maneira mais consciente, as coisas as quais eu estou percebendo e vivenciando. E quanto mais coisa eu perceber, mais eu vou ter que desenvolver o meu grau de distinção entre as possibilidades de caminho de ação. E isso vai fazer com que eu fique cada vez mais lúcido e mais consciente de mim mesmo, né? De quem está vivenciando, quem está percebendo, quem está escolhendo os cursos de ação. E aí que entra a questão ética e a questão pessoal, de como escolher as coisas, do que escolher, do que eu vou escolher.
né? E com que finalidade, né? Eu vou escolher as coisas. Para isso, é como se uma coisa alimentasse a outra. É algo que parece um pouco, quanto mais ciente de mim mesmo, mais lucidez eu vou ter, mais escolha eu posso distinguir, né? E aí, mais ético eu me sinto na obrigação, entre aspas, né, no dever de ser. O grande problema que eu vejo é quando a gente acaba fechando muito ou restringindo muito o limite das escolhas, né? O limite do que eu posso ou não exercitar, do que eu posso ou não escolher. Só um segundinho. Então, nessa hora, é que quanto mais você se auto-percebe, mais caminhos de ações você percebe que pode ter entre o seu desejo, a sua vontade, digamos assim, e a ação em si que você vai fazer, seja para o outro, seja para você mesmo, ah, mais, digamos, mais deliberação você acrescenta entre a sua vontade e o agir em si. E eu acredito particularmente, né, e aí é um compartilhar de experiência, que nessa hora é como se a gente conseguisse acrescentar mais cores para a experiência e para a vivência. Essa deliberação que parece acontecer, ou esse questionar, esse pensar a respeito das escolhas, que parece, para mim, pelo menos, acontecer quando eu fico mais consciente sobre as questões em si que eu estou vivenciando, acabam me ajudando e dando mais tempo para mim, para eu fazer o próximo passo, para eu dar o próximo passo. E esse próximo passo que eu vou dar, ele vai estar naturalmente associado com o que eu sou, com o que eu conheço de mim mesmo e com o que eu percebo do meu externo e dos outros. E aí vem justamente essa questão da ética, né? Eu até assim gosto de pensar que é um momento em que você tem com você mesmo, digamos assim, pensando a respeito das questões, das escolhas que você vai fazer, né? Das escolhas que você vai, dos caminhos que você vai tomar, digamos assim. Então, assim, no momento em que você tem essa esfera maior de escolhas e esse momento de deliberação, digamos assim, interno e percepção das suas próprias, dos seus próprios valores, digamos assim, você acaba tendo mais momentos de autopercepção e distinguindo cada vez mais entre as escolhas que você pode fazer ou não, tá? Então, assim, o que eu acho legal para exercitar isso, né? É cada vez mais ah, nesse momento deliberativo, nesse momento interno, introspectivo que a gente tem, de perceber os nossos valores e tal, é você conseguir colocar um pouco de tempo até você fazer uma escolha. Porque essa incerteza, desculpa, esse desconhecimento da gente e esse distinguir, parece que aumenta mais e dá um maior grau de contraste com quanto mais atenção, com maior grau de atenção você der para a sua percepção dessas escolhas em si. Voltou. Dessas escolhas, dessas sensações internas. Beleza. Bom, uma outra questão que eu ia colocar é que um jeito de exercitar isso, né, que eu vejo, que eu particularmente faço, né, de exercitar isso, é através do auxílio do meio externo, né? Como eu faço isso? Levando em consideração que a gente está envolvido num meio e que tem muita gente à nossa volta, né, amigos, familiares, pessoas, tal, exercitar essa deliberação, digamos assim, com outras pessoas, né, com grupos, com amigos, às vezes com clientes, né, com pessoas com quem você convive por outros motivos. E aí você acaba ah, exercitando essa possibilidade de distinguir entre as coisas através do olhar do outro, né? Com o que o outro te traz, ou seja, com o que o meio acaba te trazendo, você acaba exercitando essa possibilidade de aproveitar os valores externos e a visão externa dos outros para aumentar a sua capacidade também e aumentar a sua capacidade, a sua possibilidade de discriminação entre as coisas. Como a gente tem um limite pessoal, né, na construção da experiência, e o outro, o meio externo, ele tem uma possibilidade de trazer algo diferente, você acaba ampliando os seus limites, né, ou levando um pouco, desafiando um pouco mais os seus limites, quando você utiliza e aproveita o que os outros te trazem. Não é para usar os outros como meio, né? Não é isso. Porque senão seria uma mera manipulação, né? E nem para, e também não pode ser um estado de fingimento ou um estado não sincero, porque senão é uma autoilusão. Mas é utilizar o que os outros te trazem de uma maneira que te faça crescer, né? E isso acaba desafiando um pouco mais os seus limites e acaba trazendo mais lucidez para você mesmo. Eu acho que é muito interessante essa questão
do autoentendimento, né, da autopercepção, também no momento em que as coisas acontecem. E aí você acaba se sentindo mais presente e mais consciente também. Bom, eu não se eu honestamente, eh, eu falei bastante coisa, né, eu por quase 20 e poucos minutos aqui sozinho, de pensar a respeito como limite, né, eh, é a gente pensar em toda essa instrumentação de o que é consciência, o que é lucidez, ou como a gente utiliza ou distingue entre as coisas, é olhar para nós mesmos, olhar para todos esses instrumentos, né, como às vezes a gente focar a nossa atenção para o instrumento também. É como se a gente, num momento de lucidez e consciência, além de olhar pelo microscópio para a bactéria em si, né, ou pelo telescópio para as estrelas, às vezes é legal a gente olhar um pouco para o telescópio também, né? Para como a gente faz as coisas e como a gente identifica as coisas, para não ficar limitado pelos instrumentos que a gente usa, né? Tanto lucidez, consciência, essas coisas, todos esses conceitos, né? Ou então, às vezes uma informação interna ou externa, tal, que isso não limite a nossa possibilidade de uma outra escolha futura, né? Então, eu acho que eu vou finalizando um pouco a minha fala por agora,